Este programa é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Alô, bom dia, amado ouvinte da Rádio Harmonia FM 92,7. Jesus em primeiro lugar. Está entrando no ar, neste exato momento, pelas ondas da rádio, o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. E este que vos fala é o presbítero Mauro Lúcio. Que bom, amado, estamos reunidos em mais um dia, mais uma manhã, uma oportunidade que Deus nos concede. Esse dia é um dia abençoado, porque esse dia preparou o Senhor para nós. Enquanto estávamos dormindo, Deus estava nos guardando, nos protegendo nessa noite de sono, meu amado, porque muita gente dormiu e não acordou, já partiu para a eternidade. Deus ainda lhe preservou com fôlego de vida. Significa que Deus ainda tem projeto na sua vida. Deus tem planos na sua vida. Embora pareça tudo ofuscado, tudo difícil, as portas estão fechadas, parece que tudo está dando errado, mas confiem que este Deus, Ele sabe como trabalhar e como agir na sua vida, te conduzindo pelos desertos, te conduzindo pelos vales, às vezes pelas pedras, pelos espinhos, mas o importante é prosseguirmos adiante. O importante é seguirmos a carreira que nos foi proposta. Então, meu amado ouvinte, nesse dia, glorifique a Deus, adore ao Senhor, fique firme no seu propósito de lhe ser fiel, embora nem tudo esteja maravilha na sua vida, mas confie naquele que te chamou, que te salvou, que escreveu o seu nome no livro da vida e que tem a promessa de voltar e te levar para morar eternamente com Ele. Programa Voz das Assembleias de Deus está no ar, meu amado ouvinte. Vamos estar aí 1 hora juntos e esta 1 hora passa mais rápido do que a onda do mar. Quando a gente pensa que não, já foi. Então, nós queremos aproveitar esse momento da melhor maneira possível e queremos aqui, meu amado, uma presença especial. Eu e você, nós queremos a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que torna esse lugar diferente. É Ele que torna esta programação diferente, agradável, desejável. É a razão pela qual você sintoniza sua rádio em todas as manhãs. Não é para ouvir o presbítero Mauro Lúcio. Poderia estar outra pessoa aqui realizando esse trabalho e com certeza fazê-lo com muito mais qualidade. O que torna esse trabalho diferente, meu amado, e desejável é a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, meu amado. E isso eu glorifico a Deus porque você está orando, você está intercedendo. Amado, tem vezes que a carga está pesada. Tem vezes que o fardo parece que fica mais pesado, mas às vezes não é que o fardo está pesado. Às vezes nós estamos mais cansados, às vezes nós estamos abatidos, às vezes nós estamos desencorajados, mas o Senhor, Ele fortalece-nos e nós nos levantamos e prosseguimos adiante. Assim foi na vida de tantos homens de Deus. O profeta Elias, em dado momento, ele entrou para a caverna e lá ficou e não queria sair mais.
até que Deus, entendendo, porque Deus é um psicólogo por excelência, nenhum psicólogo ou psiquiatra vai ter uma dimensão exata do que é o ser humano, os seus conflitos e os seus dilemas, as razões pela qual ele toma determinados comportamentos, determinadas decisões e determinadas atitudes. Só Deus compreende. E Deus se dirige ao profeta Elias, não censurando, não criticando, não questionando, porque ele não estava lá no meio de Israel. Mas Deus, ele vem numa voz suave, sereno, brando, falando ao coração do profeta. Ele diz: Senhor, eu fiquei só, mataram os teus profetas e agora procuram tirar a minha vida. E Deus traz para ele uma palavra: não, tem outros 7.000 além de você, Elias. Senhor, eles querem acabar comigo, tirar. Não, Elias, eu sou com você. E Elias entende a mensagem de Deus e ele retorna a Israel. Meu amado, Deus, ele é o Deus que sabe da minha natureza, da sua natureza. Ele sabe que nós somos pó. Amém, meu querido? Então não adianta, às vezes, a gente querer dar uma de fortão, de super crente. Nós somos frágeis e fracos, mas a graça de Deus é que nos coloca de pé e que nos fortalece. Que Deus, meu amado ouvinte, te dê um dia abençoado, um dia cheio de boas novas, um dia cheio de notícias agradáveis. Que o Espírito de Deus venha te fortalecer, venha te consolar e te abrir os horizontes, expandir os teus horizontes, alargar as suas fronteiras. Esse é o Deus que nós servimos, amado. Ele está do nosso lado nos momentos de alegria, mas também Ele está do nosso lado nos momentos de tristeza. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. É por isso que vale a pena andarmos com este Deus, caminharmos com Ele. Podemos talvez não ter uma dimensão exata do que Ele tem para mim e para você, mas nós caminhamos é pela fé. O justo caminha é pela fé, meu amado. O justo vive pela fé e é pela fé que nós iremos vencer os obstáculos, que nós iremos superar as dificuldades, que alcançaremos a vitória, alcançaremos a cura, alcançaremos a libertação de um familiar, alcançaremos a salvação, quem sabe, do marido, da esposa, do filho, daquele parente que não quer nada com o evangelho. Mas, meu amado, vamos confiar. Não podemos nos entregar e nós estamos aí, meu amado, como representantes do reino de Deus aqui nessa terra. E não é pouca coisa não, meu amado. É muita responsabilidade. Deus conta comigo, Deus conta com você. E juntos, amado, poderemos fazer muita, mas muita coisa na obra de Deus. De repente você está aí do outro lado dizendo: mas o que eu posso fazer na obra de Deus? Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei dar estudo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada, meu amado. No Deus, ele quando chama, ele capacita e ele usa a pessoa com dons, até mesmo dons naturais, não é somente os dons espirituais. Eu olho para uma mulher na Bíblia chamada Dorcas. Esta mulher servia ao Senhor. As viúvas da igreja, ali em que nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi chamado para orar e ressuscitar esta mulher, meu amado, ela servia ao Senhor fazendo roupas, aventais, vestes para as pessoas carentes da igreja. Ou seja, ela não era pregadora eloquente, ela não era evangelista, ela não era pastora nem presbítero, ela era uma irmã que aceitou Jesus e queria descobrir uma forma de poder abençoar as pessoas à sua volta. E a forma como ela achou para abençoar as pessoas foi fazendo aquele trabalho manual, um dom natural. E ela abençoou muitas pessoas a ponto
E quando esta irmã falece, a igreja se reúne e percebe que aquela irmã fazia falta na igreja. Os irmãos estavam sentindo a falta dela. E diante daquela perda, os irmãos chamam agora Pedro para orar por ela. E Pedro ora, aquela mulher ressuscita, porque aquela mulher estava fazendo falta na igreja. Meu amado, Deus quer te usar na sua igreja. Deus quer te usar na sua família, na sua comunidade. Olha, há muita coisa que podemos fazer juntos na obra de Deus. Você pode, por exemplo, orar. Orar é um dos maiores ministérios que Deus concede a uma pessoa. Às vezes nós ficamos maravilhados como vemos um pregador trovejando, anunciando a mensagem com aquela ousadia, com aquela intrepidez, mas não sabe, meus irmãos, que por trás, nos bastidores, ou seja, nem por trás, junto com ele, está um monte de gente orando, intercedendo. Às vezes uma alma que rende ao Senhor na igreja não é necessariamente o pregador que ganhou aquela alma, é aquela irmãzinha simples, humilde lá na igreja, que não tem nem oportunidade de cantar, que não tem oportunidade de pregar, que não tem oportunidade nem de dar um testemunho, mas é aquela irmã que está orando pela salvação de almas, é aquela irmã que se quebranta pedindo a Jesus para salvar, para abençoar o pastor, para abençoar o pregador, e Jesus responde e opera por causa da oração da irmã. O pastor Silas Malafaia, uma certa ocasião, ele falando que ele estava pregando numa igreja, Jesus batizando, Jesus curando, aquele movimento extraordinário, e ele ficou maravilhado, achando que era aquela mensagem que ele estava trazendo, mas o Espírito de Deus falou com ele: você acha que o que eu estou operando aqui é por causa de você? Olhe para trás. E ele, na pregação que ele traz, na televisão que nós assistimos, ele vira para trás e vê o sogro dele com mais de 80 anos de idade, lágrimas derramando, sem vigor para pregar, mas o Senhor falou: é por causa das orações dele é que eu estou realizando o que eu estou realizando aqui hoje. Ô irmão, isso é uma palavra maravilhosa, isso quebra o orgulho de muita gente aí presunçosa, que acha que faz chover, que faz acontecer, que mete o dedo pro céu como quem tá botando o dedo no nariz de Deus e determinar, e Deus tem que obedecer. Meu amado, vamos fazer aquilo que ele colocou a nossa mão para fazer. Então, se você está aí do outro lado nesta programação, eu quero que você esteja somando, orando comigo, buscando ao Senhor, buscando de Deus uma palavra dirigida, uma palavra que vai de encontro aos corações, uma palavra revelada com unção e autoridade, porque eu creio, meu amado, é um desejo do meu coração, acredito que também do seu. Eu ainda quero ver Jesus batizar com o Espírito Santo através deste programa, das ondas da rádio. Eu quero ver o Espírito Santo curando pessoas enfermas, pessoas que estarão aí no leito, deitada, ouvindo esta mensagem, e no momento da palavra, que a palavra é transmitida e pregada, Jesus vai estar curando, vai estar libertando, vai estar salvando, vai estar transformando famílias, transformando casamento, restaurando lares. Meu amado, a minha motivação de fazer esse programa é ver o poder de Deus se manifestar, é a glória de Deus te alcançar, é o Espírito Santo de Deus te impactar, meu querido. Eu já falei aqui em outras ocasiões e torno a dizer, nós não estamos fazendo qualquer trabalho não, meu amado. Isso aqui não é qualquer programa de rádio, nós não estamos aqui para entretenimento e para passar o tempo não, meu amado. Nós estamos aqui debaixo de uma vocação, debaixo de uma missão, debaixo de uma chamada. Deus me chamou a mim e a você, e juntos podemos fazer muita coisa na obra de Deus, e só a eternidade, meu amado, vai revelar o projeto
que Ele colocou na nossa mão e como foi que nós desenvolvemos e desempenhamos o trabalho que Ele colocou na nossa mão. Olha, meu amado ouvinte, é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa. Você não está aí sintonizado por um acaso, não é por coincidência, você simpatizou com a minha pessoa. Eu louvo a Deus por você simpatizar com a minha pessoa, com o estilo de mensagem, o estilo do programa, mas eu louvo a Deus muito mais porque você entendeu a proposta, que você é importante nesse projeto. Programa Voz das Assembleias de Deus é o ministério do pastor Salatiel, o nosso paizão querido, cabelo branco, mais de 80 anos, já está caminhando esse ano para 85 ou 86 anos, mas cheio de vigor. Eu não dou bobeira de pegar na mão do pastor Salatiel desprevenido, porque ele tem uma força na mão que é perigoso quebrar a mão da ovelha, meu querido. Ele está cheio de vigor, cheio de alegria, uma pessoa amada no nosso meio, uma pessoa simples pela posição que ele ocupa, e nós podemos transmitir aqui essa mensagem com idoneidade, com sinceridade, porque esse ministério ele tem uma característica: nós não pregamos evangelho por causa de dinheiro. É tanto que o pastor Salatiel não faz aí campanha do Vale de Ossos Secos, não faz campanha do sal grosso, porque senão ia faltar sal para fazer churrasco nesta cidade. Ele não vai lá em Israel buscar azeite que veio de lá do Monte das Oliveiras, mas ele passa madrugadas com Deus para Deus derramar o azeite que não é do Monte das Oliveiras, não, é o azeite que veio do céu. Ele não vai lá no Poço de Jacó para trazer a água do Poço de Jacó e entregar nas igrejas da Assembleia de Deus, não, mas ele e os seus obreiros oram a Deus, as irmãs do ciclo da oração oram para ter em nossas igrejas a água viva que é Jesus. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu amado, nosso ministério, nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos de esses objetos e indulgências para manipular a fé das pessoas. A fé das pessoas tem que estar na pessoa de Jesus, é porque é Ele quem salva, meu amado, não é pastor. Ele pode ir em Israel, pode ir até o céu, meu querido, mas quem salva, liberta, transforma é o nome de Jesus. Paulo, ele teve um arrebatamento que ele fala, não sabe se foi em corpo ou em espírito, mas ele fala que viu o céu. E lá ele viu coisas que não era lícito dizer. E quando Paulo pregava, ele não baseava sua mensagem através das experiências espirituais que ele tinha, não, meu amado. Paulo, ele pregava Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, meu amado. Ele falava era de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma a vida do homem. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje eu fico preocupado na minha geração, no quanto às coisas que a gente vê aí pela internet, no Facebook, pela televisão, pessoas que tem um suposto dom espiritual e aquelas pessoas vão multidões e mais multidões atrás, que nem se prega a Bíblia, não se fala de abandono de pecado, de mudança de vida, pessoas que vão atrás somente de sinais, pessoas que vão atrás de cura, pessoas que vão atrás da prosperidade. Mas, meu amado Paulo, o ministério dele era marcado pelo ministério da palavra. O ministério de João Batista, a Bíblia não fala que ele tenha orado por alguém e alguém tenha sido curado. A Bíblia não fala que ele tinha colocado a mão sobre alguém e alguém sido batizado com o Espírito Santo. A Bíblia não afirma que João Batista operou nenhum milagre, meu querido. Nenhum milagre ele operou. A Bíblia não relata. Agora a Bíblia fala que o ministério de João Batista era um ministério de pregação, de mensagem, e a mensagem dele era contra o pecado, era contra a promiscuidade, contra a imoralidade e a corrupção do povo de Deus, meu amado.
Precisamos valorizar a palavra de Deus nos nossos púlpitos. Precisamos valorizar a palavra de Deus na nossa vida. E o próprio Jesus também, ele operou milagres, mas o milagre ele tem um objetivo, que é atrair a atenção do pecador para que o meu evangelho seja pregado. Porque Jesus pode curar alguém, a pessoa pode ter experiência com a cura e ainda assim não vir a ser salvo. Ele pode perder a salvação dele. Receber uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, não é sinônimo de que Deus esteja aprovando a sua conduta. O que a Bíblia afirma? O sol nasce sobre os bons e sobre os maus, meu amigo. O sol nasce para o justo e nasce para o pecador, para o ímpio. Então Deus ele é misericordioso, meu amado. Agora, o que diz respeito à salvação, aí, meu amado, envolve um conjunto de normas, um conjunto de ensinamentos e doutrinas na palavra de Deus que vai dirigir a vida do cristão. Você pode ter sido abençoado por Deus, conseguiu a sua casa, conseguiu a sua faculdade, conseguiu o seu casamento, mas salvação, meu amado, passa pelo caminho da santidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, amado, estamos agora encerrando o nosso primeiro bloco. Olha, o tempo está passando, a gente começa a falar e eu nem abri a Bíblia ainda, meu querido. Sabe o que é isso? Esse é o mover de Deus. Vamos encerrando por aqui o nosso primeiro bloco e nesse intervalo você vai pegar o seu telefone e vai entrar em contato com alguém e falar dessa programação. Entra na internet, manda uma mensagem para alguém, manda procurar lá Presbítero Mauro Lúcio no YouTube, no Google, que você vai ouvir lá várias mensagens que nós postamos lá. E essa mensagem de hoje e as mensagens anteriores estão todas lá no YouTube. É só digitar Presbítero Mauro Lúcio e você vai ter acesso a estas mensagens. Meu amado, essa semana nós temos meditado no seguinte tema: o Deus que estabelece limites, amém? Deus, no ato da criação, ele já estabelece limites para a criação. Ele estabelece o limite para as águas do mar, que 2/3 desse planeta é água e 1/3 desse planeta é terra. Então eu vejo ali Deus estabelecendo limites. Então vamos abordar esse assunto durante algum período de tempo que Deus colocou no meu coração. E como eu já disse para os irmãos, estou caminhando por um caminho que Deus propôs. Eu não sei que caminho é esse, meu amado, mas eu estou seguindo pela fé e obedecendo ao meu Senhor. E a cada dia Ele há de nos revelar o seu propósito dentro desse tema e o que Ele deseja falar aos nossos corações e aos corações de tantas outras pessoas acerca deste assunto. Vamos lá nesta manhã para a nossa meditação. Eu gostaria, se você tivesse posto a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 18. Gênesis 2, verso 18, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Que palavra linda! Palavra maravilhosa. A gente ouve muito essa palavra lida nos casamentos, em momentos especiais aí, quando vai fazer uma bodas de prata, uma bodas de ouro. É um texto muito relacionado à vida conjugal. E a mensagem também ela fala muito da formação do homem e da mulher. Meu amado, a própria natureza que Deus criou aponta para um Deus criador, um Deus com poder, um Deus que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existia. Um Deus que revela sabedoria acima de qualquer conhecimento, imaginação humana de tentar alcançar essa sabedoria, esse conhecimento de Deus, que Ele traz com seu poder à existência as coisas que não existem. A natureza, ela revela a grandeza do Criador. Nós olhamos aí para esse planeta, a imensidão que esse planeta é, como esse planeta é lindo, maravilhoso, mas nós não somos um único planeta, existe milhões e milhões e bilhões de planetas espalhados por toda a galáxia. E não são apenas uma galáxia, Via Láctea não, meu amado. São milhões e milhões de sistemas solares, meu amado, semelhante ao nosso, espalhado por esse universo. Ou seja, a natureza aponta para a existência de um ser supremo, o arquiteto do universo, e tudo funciona na mais perfeita harmonia. Por que a Terra ela não é destruída? A lei da gravidade, a Terra está suspensa onde? Quando nós vemos aí fotos tiradas pelos satélites, nós vemos que a Terra ela está suspensa no nada. Ela está suspensa aí no nada, meu amado. Então esse é um Deus que estabelece limites, estabelece regras e leis da física, leis da ciência que o homem conseguiu alcançar e descobrir, mas o homem todavia ele descobre, mas ele não inventa. O homem ele descobre essas leis, porque o homem ele é uma imagem de Deus. Embora ele tenha decaído daquela imagem original de Deus, ele ainda é uma imagem ainda de Deus, um tanto que decaída, mas ele tem a imagem de Deus. Quando nós lemos esse texto, meu amado, nós tiramos lições aqui, ensinadas pelo Senhor ao meu coração, e eu quero passar para o seu coração. Quando Deus decide preparar para Adão algo ou alguém para lhe fazer companhia, tudo que Deus fez era bom, mas ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus decide fazer para ele uma companheira. E a Bíblia afirma, meu amado, que Deus ali, no ato da criação da mulher, nós observamos Deus estabelecendo limites. Observa uma coisa, o plano original de Deus, ele estabelece limites porque ele faz apenas uma mulher. Ele faz apenas uma mulher. Não é igual a alguns segmentos religiosos que apregou que o soldado que morre em combate, aqueles homens bomba lá do Talibã, lá pro lado de Israel, eles apregou desde pequeno que o soldado que morre em guerra, ele vai pro além e lá ele vai ter 7 virgens, 7 mulheres para ele. O cristianismo, nós nos baseamos na fé judaica, a fé judaico-cristã, mas o cristianismo ele não é judaísmo, mas todavia a nossa origem, o começo do cristianismo, ele se dá a partir do judaísmo, meu amado. E quando eu olho nesse texto, Deus quando cria, ele estabelece um limite também. Olha aí mais uma vez o Deus que estabelece limite. Deus estabeleceu um limite. Se Deus quisesse que o homem tivesse 4 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres, Deus teria feito de uma costela, ele faria uma quantidade inúmera de mulheres. Hoje, pela ciência, nós sabemos
sabemos que com uma única célula de uma pessoa, nós podemos fazer uma cópia dessa pessoa, pelo menos em tese. Pode-se fazer várias cópias dessa pessoa a partir de células desta pessoa. Então, de uma costela de Adão, meu amado, Deus faz uma mulher, embora ele pudesse fazer 10, 20, 30. Então, eu vejo ali Deus estabelecendo regras, Deus estabelecendo limites. E quando Deus abre ali, meu amado, no ato da criação, fica subentendido a mente de Deus e o propósito de Deus. Por que Deus não faz para Adão, um outro Adão, em vez de ser Eva, fosse um Ivo? Meu amado, o plano de Deus para o homem é homem e mulher, unidos constituindo uma família sólida, abençoada, segundo o seu propósito, porque o ser humano, meu amado, ele tenta desconstruir a verdade que Deus estabeleceu. Como nós já dissemos aí no programa de ontem, eu torno a dizer, ninguém é obrigado a obedecer a Bíblia e a palavra de Deus, não, meu amado. Nós não vamos impor aí a ditadura bíblica, não. Impor Bíblia para quem não quer se sujeitar à mesma. Mas fique sabendo que Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu limites, Deus ele condena a infidelidade conjugal. O propósito de Deus para o homem sempre foi uma companheira e uma esposa. Agora você está do outro lado e está perguntando, mas por que Davi teve várias mulheres, pelo menos 14 a 15 mulheres, e o filho dele, Salomão, teve 1000 mulheres? Foi o mais exagerado que tem na Bíblia, Salomão. E Abraão também teve 2, Jacó teve 2, e nós vamos ver vários homens na Bíblia também que seguiram esse caminho. Mas vamos olhar a verdade de Deus. Deus estabeleceu o limite. Deus nunca deu o amém no fato desses homens terem arrumado várias mulheres. Observa o seguinte, que Davi, a Bíblia afirma que na velhice, meu amado, uma jovem deitava aos seus pés porque ele precisava de ser aquecido. Era uma jovem virgem e mais nada funcionava em Davi, meu querido. Não tinha nem Viagra ou comprimidinho azul para fazer levantar aquilo que não tinha jeito mais. Ele pagou um preço muito alto. Davi viu a família se destruindo, irmão matando irmão, irmão estuprando e violentando a irmã. Ou seja, o padrão de Deus foi sempre ter uma companheira. Todos que se aventuraram a ter mais do que uma trouxeram para si muita amargura, muito dissabor, muito sofrimento e muita tristeza, meu amado. Esse Deus é um Deus que estabelece limites. Quando nós olhamos para Salomão com aquelas 1000 mulheres, a Bíblia relata que na sua velhice, aquelas mulheres corromperam-lhe o coração, a ponto que foi Salomão quem introduziu a idolatria dentro de Israel. Foi Salomão que deu um mau exemplo. Então, meu amado, Deus, ele é Deus que estabelece limites. E quando nós vemos o ato da criação de Deus, nós vemos ali Deus já deixando subentendido o padrão e o limite por ele pré-estabelecido. A regra, a vontade e o propósito de Deus é que o homem venha unir-se a uma mulher. O propósito original de Deus é homem e mulher. Casamento, meu amado, é homem e mulher, segundo os preceitos bíblicos. Pode a sociedade mudar de pensamento, pode a sociedade mudar de valores, pode a sociedade querer estabelecer outros princípios, desqualificando os ensinamentos da palavra de Deus, mas todavia o que passar disso é ajuntamento. O que passou disso mais do que uma esposa, meu amigo, a Bíblia não condena, não é somente se Adão tivesse um Ivo do lado dele, um outro homem. A Bíblia condena também e é contra um homem ter mais do que uma companheira, do que uma esposa.
Porque Deus, ele estabelece limites nas relações humanas. Por que Deus estabelece limites? É porque ele nega ao homem algum prazer lícito? Não, meu amado. Deus estabelece limites visando o próprio bem deste homem, o convívio familiar, o convívio social. Imagina que Adão, ele tivesse 4 mulheres, 5 mulheres, uma única mulher já foi o suficiente para ele desobedecer a Deus e fazer o que não devia. Imagina se Adão tivesse aí 5 mulheres, 7 mulheres, já tinha feito muito mais lambança e mais atrapalhada ainda. Mas não estou com essa mensagem aqui trazendo um discurso machista, jogando a culpa toda para cima da mulher, porque quem ouviu diretamente de Deus para não comer daquele fruto foi Adão. Adão teve mais tempo, mais experiência com Deus e contato com Deus do que Eva. Ele teve a responsabilidade dele. E o propósito de Deus, meu amado, para a felicidade e a harmonia do lar, é que o homem obedeça os limites estabelecidos por Deus. Imagina que tivesse 3 mulheres, ele não ia conseguir agradar as 3 mulheres. Uma seria amada, outra seria desprezada, uma seria valorizada, a outra ficaria ao descaso. E Deus, ele não gosta de forma alguma de ver um filho dele, uma serva dele chorando, sendo desprezada. Observa como Deus trata essas questões. A Bíblia afirma que Jacó, ele amava a sua esposa, ele amava a prima dele. Quando ele bateu o olho nela, Raquel, ele se apaixonou por ela. Tomou todas antes do casamento, porque não observou os limites, porque a Bíblia orienta para tomar cuidado com o vinho, com a bebida, porque muita gente que bebe mais e derrama mais, toma mais álcool, bebida, aí vai acabar fazendo besteira na vida. Ele tomou todas na noite do casamento, não observou o limite, dormiu com a cunhada, aquela que era cunhada, que passou a ser esposa. E agora, meu amado, ele trabalhou 14 anos para ter a mulher que ele desejava. E ocorre um episódio aqui interessante que eu quero trazer para os amados ouvir como Deus trabalha a questão das injustiças ocorridas dentro do casamento, dentro das relações sociais, que Deus não dá o amém. A Bíblia afirma que Raquel, ela era muito formosa, muito bonita. Já a irmã dela, Lia, ou Leia, em algumas traduções, ela era vesga dos olhos, ela tinha os olhos meio que de peixe morto, ela tinha um problema nas vistas, que ela não era uma mulher bonita. Ela não era aquela mulher atraente, se não é o pai passar a perna em Jacó, talvez já tinha ficado encaiado o resto da vida, nunca tinha casado. Então, meu amado, a Bíblia relata que quem teve filhos e deu filhos a Jacó, ela deu muitos filhos para Jacó. Deus abriu o ventre dela e, por outro lado, Raquel era muito bonita, era amada, era valorizada, tida em autoestima, ela não gerava filhos. Deus valorizou aquele que era desprezado, aquele que era abandonada. E ela teve vários filhos, a ponto que Raquel pega na roupa de Jacó e fala: dá-me filho, senão eu morro. E ele pergunta: acaso eu sou Deus para te abrir a madre? Ou seja, ele estava passando um dilema, conflito, porque uma teve vários filhos e esfregava na cara da outra: olha, eu sou abençoado, eu tenho vários filhos e você não tem nenhum. Eu gerei vários e você não gerou nenhum para ele. Meu amado, Deus, ele trabalha essas questões. Então, para não ter esses problemas, Deus estabeleceu limite. Deus estabelece uma mulher somente, uma mulher é bênção, meu amado. Passou disso, é tampa de sepultura e caminho de sofrimento. Quando nós, amado ouvinte, olhamos então para a criação de Deus, quando Deus cria Adão, Deus cria Eva e estabelece uma varoa ao lado de um varão. Quando nós vemos no ato da criação, aponta para a mente desse Deus que estabelece limites na criação. Deus cria macho e fêmea, cada macho com a sua fêmea. A égua e o cavalo
queriam gerar filhotes, a zebra macho com a zebra fêmea, que geraria filhotes, e assim veio a lei estabelecida por Deus e os limites, porque macho com macho nunca iria gerar filhotes. Quando eu olho à luz da biologia, nós estamos falando de ciência e nós estamos falando aqui da Bíblia. O que a biologia afirma acerca deste assunto? Que para haver um cruzamento, uma união de duas espécies, tem que ser um macho e uma fêmea. Sabe por quê? Porque macho com macho nunca vai gerar vida. É um macho e uma fêmea. Mas alguém pode dizer, mas há casos que nós vemos, que eu já vi também pela televisão, de um macho cruzar com outro macho. O cavalo, o jumento e tantos animais aí que tem comportamento de cruzar com outro macho. Mas à luz da biologia, meu amado, vou falando à luz de biologia, esse comportamento ele não é o padrão. Ele é tido como uma aberração. Porque se todo macho reproduzisse esse comportamento, seria o quê? O extermínio daquela raça, ou seja, seria a extinção daquela raça, meu amado. Então eu olho no ato da criação, Deus estabelecendo regras, Deus estabelecendo limites. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que estabelece limites no comportamento da natureza, regras na natureza, e o Deus que estabelece limites no comportamento do homem. O homem, ele recebeu de Deus a dádiva de poder o quê? Procriar. Deus cria os anjos não têm essa capacidade de procriação, de se reproduzirem. Não, meu amigo, os anjos eles foram criados por Deus, mas o homem, a espécie humana, surgiu a partir de um casal, macho e fêmea. E o propósito de Deus ao fazer a mulher uma fêmea é que eles coabitassem, ou seja, tivessem liberdade, intimidade na vida de marido e mulher, como nós temos no padrão hoje, que é o ato sexual dentro do casamento, e dali surgirem filhos. Crescei e multiplicai e enchei a terra. Meu amado, Deus quando fez isso, ele estava estabelecendo um padrão. O padrão estabelecido por Deus lá na criação no Jardim do Éden é macho e fêmea. E a própria ciência, que é a biologia, ela está de comum acordo com esse limite, esse padrão estabelecido por Deus. Cavalo com cavalo não vai sair filhote não. Leão com leão não vai sair filhote não. É o leão e a leoa. Ou seja, Deus estabelecendo regras, estabelecendo limites. Ele poderia ter feito de outra forma? Poderia ter feito de outra forma, porque ele é Deus, poderia, mas ele estabeleceu limites. Por mais que o homem tenta mudar a verdade de Deus estabelecida, todavia tem limites que ele nunca vai conseguir quebrar. Nós nunca vamos ver um macho carregando dentro de si, do seu ventre, vida. Nós não vamos ver um macho carregando dentro de si como portador da vida. Essa dádiva foi dada às mulheres, essa dádiva foi dada às fêmeas. É por isso que eu louvo a Deus pela Bíblia, enquanto muitos usam discurso falando que a Bíblia é machista, que ela condena a mulher, que ela desqualifica a mulher. Primeira coisa que a Bíblia enaltece a mulher é a portadora da vida. Essa dádiva Deus deu foi para Eva e não para Adão. É ela que carrega dentro dela, durante 9 meses, a gestação, a vida sendo gerada dentro dela. Essa dádiva foi dada a Deus, a Eva, e não a Adão. Outra coisa que a Bíblia enaltece a mulher. A Bíblia fala que aquele que acha a mulher alcançou a graça de Deus. A Bíblia não fala que a mulher que achou um homem ou um marido alcançou a dádiva de Deus, mas o homem
que acha uma mulher valorosa, ele alcançou o quê? A graça de Deus. A Bíblia fala que a mulher é mais preciosa do que as joias, do que rubis. A Bíblia, ela afirma que a mulher sábia, ou seja, a Bíblia valoriza a imagem da mulher. Jesus, o fundador do cristianismo, ele tinha como amigas e companheiras de ministério Marta, Maria, que ele andava com elas, comia com elas, ele entrava na casa delas. Jesus ficou à beira do poço de Jacó, debatendo com a mulher samaritana. Então a Bíblia, ela não traz discurso machista, como alguns querem dizer por aí. Do contrário, meu amado, se você pegar as religiões tradicionais, as religiões aí mais antigas, o budismo, o shintoísmo e várias outras religiões, o islamismo, você vai ver que o cristianismo é a religião, é a fé que dá mais abertura e valor à mulher. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala que o homem não tem domínio sobre o seu corpo, senão a mulher. Pode procurar lá no Alcorão que não tem, pode procurar nos escritos de Buda, pode procurar no shintoísmo, que a mulher em muitas religiões era tratada como que lixo, era tratada em segundo plano. E a mulher na Bíblia, meu amado, ela é valorizada, ela é honrada. À luz da ciência, à luz da biologia, a fêmea e a mulher que foi concedido a dádiva de ser portadora da vida. Então Deus criou macho e fêmea e disse para ele: crescei e multiplicai. Se todo macho reproduzir o comportamento que é tido à luz da ciência, da biologia, como aberração, porque aquele comportamento do animal macho cruzando com outro macho, aquele comportamento não é um comportamento padrão, não é o comportamento normal, porque daquele ato não vai gerar vida. Não vai gerar vida dentro daquele ato, não vai gerar nada. Aquele ato ali não é um padrão, é uma aberração, porque se todo animal, seja ele o ser humano, seja ele o leão, seja ele, meu amado, gato, cachorro, que nós sabemos que existe esse padrão nos nossos dias e não é de hoje, porque Deus fez o mundo perfeito. Mas depois que entra o pecado, meu amado, entra muita coisa que Deus não havia estabelecido e nem criado. Aí o homem quebra os limites e faz aquilo que lhe agrada. Mas todavia esse comportamento não é um comportamento normal, porque se todo macho reproduzisse esse comportamento, seria o que? A extinção da espécie. Imagina que o macho e fêmea mudassem por completo o seu instinto natural, o seu instinto que foi concedido por Deus. O homem se aproximar da fêmea, o macho se aproximar da fêmea e a fêmea do macho. O que nós teríamos? A extinção da espécie, meu amigo. É por isso que Deus instituiu ali um padrão, estabeleceu ali um limite. Deus cria Adão, macho, e depois Deus cria Eva, fêmea. E nós podemos, meu amado, que eu já disse aqui, vou tornar a dizer, que nós podemos procurar no segmento cristão evangélico, muitos hoje que são chefes de família, são pais de família, são esposa, outrora tinha um comportamento totalmente fora do padrão estabelecido por Deus. Mas um dia o evangelho entrou-lhes nos corações, as vidas foram transformadas, o seu viver mudou, as coisas velhas passaram e hoje tudo se fez novo, meu querido. O Deus que estabelece limites, Deus se faz conhecido, o seu caráter, a sua natureza e os limites estabelecidos a partir do ato da criação. A criação de Deus aponta para um Deus que estabelece padrão, limites e regra. E o homem, ele é um ser moral, ele é um ser regido por regras. Nós já falamos isso aqui no programa anterior. O homem, ele não é livre para fazer tudo o que ele quer. Se todo mundo fizesse tudo o que quer nessa sociedade, ia acabar um matando o outro, engolir o outro, e viver em sociedade não seria possível.
Só podemos viver em sociedade porque o homem é regido por regras. O homem ele é regido por limites estabelecidos pelo Criador, meu amado. A Bíblia fala dessas questões. Antes do homem entender de biologia, antes dele entender de questões científicas, a Bíblia já abordava muitas questões sociológicas, muitas questões à luz da biologia, que não fala de valores morais e princípios, fala de ciência. A Bíblia já abordava muitas questões que a ciência está levantando isto hoje, meu amado. Agora, meu amado, esse Deus é um Deus que estabelece limites e padrões na natureza e no comportamento do homem. E é sobre esse assunto que nós estamos falando esses dias, e Deus há de nos dar unção, coragem, ousadia e intrepidez, porque nós estamos caminhando para dia que pastores não poderão pregar mais a verdade dentro desta nação. Não poderemos abrir a boca para falar contra o pecado, comportamento equivocado, esse novo padrão de família que querem estabelecer, que não é padrão de família, é padrão do homem. Eles são livres para estabelecer a família do jeito que eles pensam que é, mas segundo o princípio, o propósito bíblico, nós pregamos e continuaremos a pregar o padrão estabelecido pelo Criador. Somos cidadãos brasileiros, obedecemos às leis desse país, meu amado, mas nós somos também cidadãos dos céus e obedecemos às leis de Deus, às leis do céu, porque muitas pessoas que estão hoje dentro do segmento cristão evangélico já foi ladrão, estuprador, assassino, traficante, já foi homossexual. Não estou trazendo discurso contra ninguém, mas já foi. Nós podemos procurar nas nossas igrejas, nós vamos ver pessoas que já tiveram esse comportamento e foram alcançadas pelo Evangelho. Por isso que Paulo dizia: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dentro das nossas igrejas nós vamos encontrar ali pessoas que outrora praticavam pedofilia, pessoas que praticavam outrora magia negra, pessoas que outrora praticavam coisas horrendas, casos de abuso sexual dentro da própria casa, pai com filho, irmão com irmã, ou seja, hoje estão servindo a Deus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele estabelece limites. Se o homem quebra esse limite e se arrepende e se volta para Deus, Deus perdoa-lhe o pecado e começa uma nova história na sua vida, meu amado. Este é o Deus da Bíblia, o Deus que estabelece limite, e é sobre esse tema que nós estamos abordando esta semana. O homem, ele é livre para fazer as suas escolhas, mas ele vai sofrer as consequências das suas escolhas. Olhamos para a cidade de Sodoma e Gomorra, onde o homem se deitava com homem, mulher se deitava com mulher, era tudo uma perdição, e a Bíblia relata que Deus traz o juízo e a sentença sobre aquele povo, porque as obras deles não agradavam a Deus. É relato bíblico, meu amado. Eu não estou trazendo nenhum discurso aqui para discriminar ninguém, porque hoje a gente não pode nem falar verdades bíblicas, falar o que a Bíblia relata, que a gente eles querem nos amordaçar, querem nos calar, mas eu quero te dizer que dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus, se fizermos aí, meu amado, um balanço, se fizermos aí uma pesquisa, nós vamos ver e colocaríamos na televisão e na rádio, a nível nacional, várias pessoas que outrora viviam uma vida pecaminosa, uma vida sem limites, cujo apetite sexual não tinha limites, viviam uma vida de promiscuidade, e hoje são pessoas lavadas, transformadas, mulheres que viviam na prostituição, eram prostitutas, e hoje são mulheres casadas, têm o seu esposo, têm o seu marido e servem ao Senhor. Homens cujo desejo dele não era o desejo natural, o desejo dele era para com outro homem.
E Deus entrou, Jesus entrou, perdoou seus pecados e mudou a história da sua vida. Há muitos relatos de pessoas que viveram o outro lado da história e que se renderam ao Evangelho, que aceitaram Jesus e hoje aceitam o limite estabelecido por Deus, porque não se pode ser feliz completamente, plenamente, meu amado, quando vivemos fora dos limites pré-estabelecidos por Deus. É igual o carro, conta até um carro. Se você comprou um carro, ele existe ali o velocímetro e fala a velocidade máxima que você pode dar naquele carro. Há um limite, meu amigo, naquele carro. Até como você vai entrar numa curva, a placa está indicando 80 km por hora, você pode entrar até de 140, meu amigo, mas você só tem segurança se você for de 80, mas tem gente que acelera e passa dos limites. Então o limite, ele estabelece a linha de segurança, aonde o homem vai ter a certeza que ele será abençoado pelo seu Criador. Você é livre, meu amado, você não precisa obedecer a Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Nós não vamos obrigar a empurrar a Bíblia para cima de ninguém e fazer obedecer na marra. Você é livre para fazer as suas escolhas e viver fora do limite estabelecido por Deus. Você pode falar que não crê na Bíblia, mas só tem uma coisa: a palavra de Deus, ela traz orientação de como termos um viver sadio, um casamento abençoado, filhos criados segundo o padrão estabelecido por Deus. O Deus que estabelece limites é o tema desta semana. Estamos chegando já ao término do nosso programa e, permitindo Deus, nós estaremos retornando no dia de amanhã. E eu quero encerrar fazendo aquela oração: meu amado, longe de mim trazer uma mensagem que venha discriminar alguém, zombar de alguém. Essa palavra aqui, meu amado, ela serve para todo mundo, para aquele que é casado, para aquele que não é, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Essa palavra, ela serve para todos nós, e todos nós estamos dentro desta verdade estabelecida por Deus. Vamos ao momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esse programa, por mais esse dia tão abençoado que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, o ato da criação aponta para o teu propósito, para a tua mente. Que o Senhor é o Deus que estabelece limites em todas as coisas. O Senhor estabelece uma área de segurança, até onde um homem pode ir e ser feliz e ser bem-sucedido. Mas todavia o Senhor deu a nós o livre-arbítrio, ao ser humano, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Meu Deus amado, salva vidas nesta manhã, liberta, transforma. Muitos que hoje estão no nosso meio já foram, meu Deus, pessoas perdidas neste mundo, que viviam desenfreadas nos seus prazeres, nas suas orgias, nos seus pecados, ó Pai, sem limites, mas hoje foram transformados e foram alcançados. Meu Deus, que o teu evangelho continue alcançando, salvando e libertando vidas. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou.